todos. É uma satisfação para nós, da Câmara Municipal de São Carlos, na Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, estarmos hoje reunidos para tratarmos de um assunto tão relevante, tão importante, sobre a questão do meio ambiente e qualidade de vida. Eu gostaria de solicitar inicialmente que a vereadora Laide das Graças Simões pudesse vir à mesa, compor a mesa conosco. Vereadora Laide das Graças Simões, presidente da Comissão de Finanças e Economia da Câmara Municipal de São Carlos. Gostaria de solicitar também que venha à frente a nossa palestrante de hoje, nossa colaboradora de tanto tempo, Maria Luísa Della Vecchia, a quem eu saúdo com uma salva de palmas. Gostaria de convidar também Adão Jesus Napolitano, que representa em São Carlos o Centro de Valorização da Vida, CVV. E gostaria de solicitar também a todas as pessoas que possam vir à frente ocupar aqui à frente a cadeira, onde nós vamos estar mais próximos, acompanhando mais de perto, porque depois da apresentação da Luísa, nós abriremos para perguntas, para considerações. Então, eu vou pedir às pessoas que venham ocupar aqui à frente, mais próximos, para a gente poder participar mais de perto. Por favor. Você me ajuda, viu, Manuel, a trazer o pessoal? Podem ocupar essas cadeiras que estão aqui no plenário, viu, por favor. Aqui no plenário, por favor. Faça favor. Manuel, pede o pessoal vir ocupar as cadeiras aqui. Estamos iniciando mais uma audiência pública. Nós temos feito nesta Casa de Leis vários debates, várias discussões, várias apresentações em forma de audiência pública. Temos feito esse trabalho pelos 21 vereadores. A vereadora Laide, inclusive, tem presidido vários trabalhos da nossa Câmara Municipal, e sempre com o intuito de debatermos, tratarmos de alguns assuntos que são significativos, de importância para a nossa comunidade. A participação de hoje, na verdade, não é uma iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, pelo contrário. A Câmara Municipal está apenas sendo a sede deste evento, deste encontro. A iniciativa é do Centro de Valorização da Vida de São Carlos, que completou no último dia 1º de junho 10 anos de retomada do trabalho na cidade de São Carlos. 10 anos de profícuo trabalho do Centro de Valorização da Vida, e nós temos hoje a satisfação de recebermos a Maria Luísa Della Vecchia, que numa outra etapa do CVV em São Carlos, iniciou a sua participação no CVV aqui na nossa cidade de São Carlos. Veio fazer pós-graduação na nossa cidade, iniciou o seu trabalho voluntário junto ao CVV de São Carlos na ocasião, e depois retornando à sua cidade, para o seu exercício profissional, manteve sempre atuante junto ao trabalho do CVV, nos postos onde ela atua, como também nas questões nacionais do Centro de Valorização da Vida. O CVV já está no Brasil há mais de 52 anos, funcionando regularmente em muitas e muitas cidades do nosso país, prestando relevantes serviços à população, no apoio emocional, na prevenção do suicídio, fazendo um trabalho importante, significativo de valorização da vida. A Maria Luísa representa também o Befrienders Worldwide, que é a organização internacional desse trabalho. Como nós temos o CVV no Brasil, existem outras organizações internacionais em outros países, e existe uma organização internacional que agrega o trabalho dessas instituições. E a Luísa representa esse organismo internacional no Brasil, na América Latina e no Caribe. É a representante que está atuando com bastante empenho
para que esse trabalho absolutamente voluntário sempre dê profícuos resultados para a sociedade. Eu gostaria, então, inicialmente, de passar a palavra para a Luísa, solicitar a Luísa que possa fazer onde ela entender melhor, se ela quiser usar um microfone sem fio, se quiser utilizar ali da tribuna, como você se sentir melhor. Sem fio? Tá ok, então vamos... Aí você tem mais mobilidade. Gostaria de citar também a presença do vereador Hodson, que nos honra com a participação, vereador sempre atuante, sempre presente em todas as audiências. É uma satisfação tê-lo conosco, vereador. Faça o favor de ocupar a mesa conosco. Luiz, então, está com a palavra, estamos aqui para acompanhá-la na exposição. Deixa eu ver onde é que eu fico. Onde você se sentir melhor, onde você quiser. Está com som já no microfone? Eu gostaria de ficar pertinho de todo mundo. Eu até agradeço de você ter pedido o pessoal para vir mais para frente, porque na realidade eu não gosto de me sentir distante, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que aqui... E eu gostaria de falar da minha felicidade também de estar aqui, porque eu tenho uma ligação muito grande com a cidade de São Carlos, e apesar de ser carioca e morar no Rio, eu me sinto cidadã sancarlense. Minha carteira de identidade é daqui de São Carlos, né? E foi aqui em São Carlos que eu iniciei o meu trabalho voluntário. Interessante porque, apesar do CVV já existir naquela época em outras cidades do Rio de Janeiro, né, eu nunca tinha ouvido falar no CVV. Mas aqui, quando cheguei, interessante, um cartaz muito simples, mas que tinha uma moça bonita e uma lágrima saindo dos olhos dessa moça me chamou a atenção. Nesse cartaz dizia apenas: seja um voluntário do CVV. Eu não sabia o que era o CVV, o que faz um voluntário do CVV. Mas aquele cartaz me chamava a atenção. Aquela moça, muito embora fosse uma silhueta apenas, me chamava a atenção e eu não sabia porquê, mas aquilo me atraía. Interessante que a divulgação naquela época era muito grande aqui em São Carlos, porque todos os lugares que eu passava, eu encontrava aquele cartaz. E aquele cartaz me atraía. E eu dizia assim, qualquer dia desse eu vou ligar para ver o que é o CVV. Liguei umas 2 vezes e o telefone estava ocupado, né? Uma vez eu liguei, aí uma secretária eletrônica atendeu, dizendo que se precisasse conversar, que ligasse para o posto de Ribeirão ou Araraquara. E eu querendo saber, mas o que é o trabalho do CVV? Eu quero ser voluntária do CVV. E eu não sabia porque aquilo me atraía tanto. Um dia eu liguei e fui atendida, aí me explicaram o que era o trabalho, que era a prevenção do suicídio. Aí eu pensei, mas será que suicídio se previne? Eu fiquei naquela curiosidade, mas um dia eu ainda vou ligar para o CVV. Aí liguei uma outra ocasião também, aí me disseram que ia haver um curso. Aí eu pensei assim, mas eu não vou não, tá muito... Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que defender minha tese, eu tenho tempo para voltar, e não apareci. Um dia eu saí para almoçar e distraidamente peguei um ônibus errado. Eu não sabia, quando eu dei por mim, eu não sabia onde eu estava. Aí estava chovendo muito e eu, sem guarda-chuva, resolvi descer e me abrigar num colégio bem na parada onde o ônibus parou. Quando eu entrei, olhei e estava escrito assim, curso do CVV aqui. Aí eu resolvi entrar para me abrigar da chuva, né? Que bom, que então assim eu vou ver o que é realmente o CVV. Aí encontrei o Valcinir falando sobre o CVV e aquilo foi me interessando cada vez mais. Eu não saí mais. Então entrei naquele dia, naquele colégio e não saí mais do CVV. Né?
iniciei o meu trabalho voluntário aqui em São Carlos, não é? E hoje eu vejo essa trajetória toda, né? E eu vejo o quanto o CVV me fez bem, quanto eu cresci nesse trabalho. Mas eu vou ter oportunidade de voltar a esse assunto mais na nossa explanação, não é? Hoje, dia do meio ambiente. O que tem a ver CVV, qualidade de vida, meio ambiente? Outra coisa que eu aprendi, não é? Tudo na vida é ciclo, está tudo interligado. Então tem uma ligação muito grande. E nós vamos começar falando sobre o meio ambiente e a nossa inserção, a inserção do CVV nesse tema tão importante, não é? E tema que faz parte de todos nós. Por favor, próximo slide. Bom, quando nós falamos em meio ambiente, imediatamente vem à nossa cabeça o quê? A natureza, não é? E meio ambiente, de acordo com a Constituição Federal, é muito mais amplo. Então, nós podemos incluir o ambiente físico, sim, a natureza, né? O ambiente artificial, que estamos inseridos também, o ambiente cultural, não é? Todo o patrimônio cultural que toda cidade tem, e o nosso ambiente de trabalho, que é onde nós ficamos a maior parte do nosso tempo. Então, meio ambiente é algo muito mais abrangente, é tudo isso. Próximo, por favor. E nessa figura nós colocamos aqui o homem, não é? Interagindo com o meio ambiente. E essa interação, ela é importante. Então, o homem, ele, como um todo, ele interage na natureza, no seu ambiente de trabalho, com esse patrimônio, na cidade em que vive, no bairro, enfim, né? E quando o homem não consegue se adaptar ao seu meio ambiente, o que acontece? Ele adoece, não é? Então, o conceito de doença, um dos conceitos de doença, é a falta de habilidade do indivíduo de se adaptar ao seu próprio meio ambiente. E nós sabemos, não é, que o meio ambiente ele influencia muito, principalmente no nosso bem-estar, né, na nossa casa mental. Próximo, por favor. Então, meio ambiente tem muito a ver com a qualidade de vida. E eu perguntaria o que vem a ser qualidade de vida. Próximo. Colocamos aqui um dos conceitos, há vários, não é? Então, esse conceito diz que a qualidade de vida reflete uma sensação generalizada de felicidade e satisfação. Satisfação com a vida, né? Com o ambiente em que vive. Então, envolve todos os aspectos da vida, né? Incluindo a saúde, a realização, a recreação, o lazer, a cultura, os direitos, os valores, as crenças, aspirações, não é? E as condições que apoiam essa vida, né? Que contém todos esses elementos. Então, qualidade de vida é um conceito muito abrangente, não é? Próximo. Então, tem tudo a ver com o ar que nós respiramos, com o lazer, com o alimento, não é? Enfim, com a saúde. Próximo. Pode dar mais um clique? Só para ver aqui, né? Todos nós queremos ser felizes, né? Não conheço ninguém que não queira ser feliz, que aspire à felicidade. Então, a nossa felicidade está realmente diretamente ligado à qualidade de vida, não é? Ao bem-estar físico, à harmonia. Então, o equilíbrio das relações familiares, da relação, não é? Enfim, o equilíbrio dentro da própria comunidade. Então, tudo isso tem a ver com qualidade de vida e, consequentemente, a felicidade que todos nós aspiramos. Próximo. Aí eu faço uma pergunta que é mais uma reflexão.
E como está o meio ambiente? Tá? O nosso meio ambiente físico, o nosso ambiente emocional, enfim, como é que está esse ambiente? Próximo. Colocamos aqui algumas figuras que retratam bem o ambiente, né? E aí perguntamos, não só como está o ambiente, mas o que é que estamos fazendo pelo nosso ambiente. No próximo slide, por favor. Né? O que estamos fazendo ao nosso planeta, já que o nosso planeta é a nossa casa e precisamos cuidar bem da nossa casa, porque é o ambiente em que nós vivemos. Sabemos que há pequeninas coisas que todos nós podemos fazer, que está ao alcance de nós. Né? Próximo. Colocamos nessa figura, então, um denominador comum que nós chamamos de sustentabilidade. O que é isso? E colocamos, então, economia de uma cidade, de um país, enfim, a sociedade, que somos nós mesmos, porque todos nós fazemos parte da sociedade, e o meio ambiente. E no ponto comum, não é? Onde há encontra-se, acho que eu não consigo atingir ali, a sustentabilidade. Aqui onde eu tenho comum, economia, sociedade e meio ambiente, algo que é sustentável. Aí eu perguntaria, será possível viver em sustentabilidade, em harmonia com o planeta, com toda essa tecnologia que nós já conseguimos? Será possível? Claro que sim. É possível viver de uma forma equilibrada, né, com pequeninos gestos. Mas não vou discutir isso hoje com vocês. Eu tenho certeza que todos vocês já sabem disso, não é? Próximo. Então, a sustentabilidade para nós ainda é um sonho, sustentabilidade total. Mas é um sonho que todos nós podemos alcançar com pequeninos gestos, não é? E essa sustentabilidade que é possível, que todos nós gostamos do progresso e não sabemos viver sem ele, claro que precisamos, pode ser alcançada. Mas e quando há o outro lado da moeda, que sabemos que também é algo que existe, no caso da insustentabilidade, que seria isso? Na insustentabilidade da vida, quando a vida não se torna sustentável. O que acontece? Próximo slide. E enquanto nós estamos aqui conversando, não é? Eu diria para vocês, pode dar mais um clique, por favor? Né? Que enquanto nós estamos conversando e falando de algo tão importante e tão bonito como a qualidade de vida e a sustentabilidade, pelo menos 10 pessoas já tentaram acabar com a sua própria vida. Não é? Muito embora o nosso coeficiente de mortalidade por suicídio seja muito baixo no Brasil, baixo que eu digo inferior aos países europeus, onde há um nível de suicídio bem maior, as tentativas de morte por suicídio chega em torno de 10 a 20 por hora. Muito alto, não é? Altíssimo. E sabemos que esses valores, eles não são reais, porque há vários fatores que impedem que as estatísticas sejam corretas. Eu diria que o nosso índice de suicídio, 4,9 por 100 mil habitantes, ele é pequeno quando falamos no Brasil inteiro, mas ele torna-se alto quando nós analisamos os estados em separado. Há estados nossos brasileiros que conseguem um índice de mortalidade por suicídio bem próximo daqueles países, não é? Cuja qualidade de vida é alta e mesmo assim é insustentável a vida para essas pessoas.
Alguns pesquisadores tentaram saber o porquê disso. Porque a qualidade de vida, como já dissemos, é muito importante e está diretamente proporcional à felicidade. E por que nos países em que as pessoas têm tudo para serem felizes, tem um índice de suicídio tão alto? Resposta para isso, a gente não tem uma resposta exata. Temos algumas respostas, alguns parâmetros, não é? Mas, com essa pesquisa, chegaram à conclusão de que pessoas que se sentem infelizes, mesmo em locais felizes, se sentem muito mal consigo mesmo, se sentem abandonados e se sentem assim de uma forma bastante desesperadora, né? E sentindo-se de uma forma diferente daquelas pessoas que são felizes. Colocamos aqui no quadro, então, alguns dados nossos brasileiros, não é? 25 mortes por dia, num total de 1,04 por hora. Podemos fazer alguma coisa para isso? Podemos. Podemos e devemos. E se nós conseguirmos observar aquelas pessoas que estão do nosso lado, que se sentem infelizes, nós podemos fazer muita coisa em prol dessa vida. Próximo slide, por favor. Então, o que leva a vida a se tornar insustentável? Né? Eu acredito que nós temos vários fatos para mencionar. Né? O fato é que não temos assim uma explicação muito plausível, mas há pessoas que se sentem muito infelizes e que têm, na realidade, se nós olharmos, que têm motivos, talvez, olhando com os nossos olhos, não é? Sem entrar naqueles sentimentos dessas pessoas que sofrem, talvez motivos para serem infelizes. Há pessoas que têm boa qualidade de vida, um bom emprego, um bom salário, não é? E, no entanto, se sentem infelizes. E há pessoas que não têm onde morar e que se sentem infelizes. Então é algo a prestar atenção. Próximo slide, por favor. Qual é o papel da sociedade na insustentabilidade da vida? Lembrando que nós fazemos parte dessa sociedade, né? Colocamos algumas figuras só para a gente pensar um pouquinho, não é? Todo mundo reclama que a nossa vida é muito corrida, não é? Nós não temos tempo para nada, vivemos correndo, queremos fazer muita coisa ao mesmo tempo, tudo é importante para nós, não é? Então a vida anda muito corrida. Houve um tempo em que eu pensei que, aprendendo a mexer no computador, que eu teria mais tempo, porque eu faria as coisas mais rápido. Só que a gente tem uma facilidade, por um lado, né, da ferramenta, mas adquirimos outras tarefas e vamos acumulando mais tarefas e, na realidade, o tempo para a gente continua sendo insuficiente. Então, a vida de todo mundo é corrida, né? Todo mundo vive num corre-corre sem parar e, às vezes, não temos tempo para olhar um pouquinho para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Né? Eu já ouvi muito isso. Eu acho que eu vou ter que ligar para o CVV para falar com você, porque você não tem tempo. Então, eu vou ter que ligar para o CVV. Aí a gente para e pensa, é mesmo, né? Tem que dar um pouco mais de atenção. Mas a sociedade não é culpada, não é? Nós não podemos pôr a culpa em algo que nós também fazemos parte. É só para a gente pensar um pouquinho. E colocamos a seguir algumas fotos, não é? Só para lembrar algumas situações de algumas décadas passadas. Por favor. Nós colocamos aqui uma família de um ano que eu não me lembro
qual, mas algum tempo, quando as pessoas ficavam mais juntas, conversando, vendo televisão, né? Compartilhando, então, às vezes, de alguma coisa que passava na televisão, não é? Era tudo mais tranquilo. E o que mudou, então, nesse sentido? Vamos ver? Ainda uma foto do passado, onde havia tempo para a família se reunir em torno da mesa, né? Onde os problemas eram discutidos, os fatos eram comentados, né? E hoje em dia, a coisa é assim? Hoje em dia a gente tem tempo de fazer essa reunião? Colocamos ali a televisão, que ficou mais bonita, não é? Mais atrativa. E hoje em dia, cada um tem a sua televisão no quarto, não é? Não tem mais aquela sala de TV. Parece que agora até está voltando um pouco mais, né? Mas cada um tem a sua televisão, cada um quer ver o seu programa, né? E cada vez mais a gente se isola, né? A refeição é a mesma coisa. Então, cada um tem o seu horário, cada um assiste o programa comendo também, né? E se alguém fala do lado, não fala agora não, porque senão eu vou perder o que o outro está dizendo aí na televisão. Você está rindo, mas é assim, não é? Não é verdade? Então, é a vida nossa, é o nosso corre-corre da vida, não é? É isso mesmo. E essas mudanças, será que fazem alguma diferença na nossa vida? É para pensar, né? E essa foto me chamou bastante atenção e eu coloquei exatamente o que estava escrito. Sociedade moderna ficando dependente cada vez mais cedo. Então, hoje em dia, as criancinhas, né, já sabem mexer no computador direitinho e, se duvidar, até nos ensinam. Ai, o que houve? O que aconteceu aqui? Aí a criança vem, peraí, tia, não é assim não. É assim, peraí. Né? Claro que tem o lado bom. E esse slide, eu tirei essa foto de uma figura, de uma reportagem do jornal o Globo, em que ele dizia assim: a sociedade vive em uma vitrine de pessoas felizes, por isso que eu grifei, enquanto se esconde de suas angústias e solidões. E a reportagem era sobre as redes sociais, e que o Facebook, ele revela muito da felicidade do outro, né? As pessoas estão felizes, mas que há muitas pessoas solitárias e tristes por trás das redes sociais. E realmente a gente pode comprovar com o trabalho que estamos desenvolvendo agora, né? Pela internet, onde não divulgamos ainda e muitas pessoas nos chamam. Próximo. E como é que está a comunicação na nossa sociedade? A comunicação está ótima, não é? Todo mundo tem um aparelho celular. E às vezes chega a ter 2 em 1. Não, eu tenho 2 chips ou 3 chips, né, no meu celular. Então a comunicação está ótima, tá? Será que está mesmo? Olha lá, a sociedade, a comunicação, a gente se comunica, às vezes trabalhando no mesmo departamento. Isso acontecia muito comigo na universidade, no mesmo departamento, separado por uma porta, e a comunicação pelo e-mail. Então, o que está acontecendo com a gente? O que isso traz de consequência? A gente se comunica, a gente fala, mas cada vez mais a gente está sozinho, né? Cada vez nós estamos mais individual. Falta alguma coisa. E o que falta? O que falta para nós? Há alguns aspectos positivos no individualismo? Sim, claro que tem. Tem alguns aspectos, não é? Às vezes há a necessidade de uma introspecção, né? Mas também há o lado negativo, né? Onde é que anda a comunicação verdadeira? Cadê
aquele aperto de mão, cadê aquele abraço? Cadê isso? Está faltando, não é? Há algumas pessoas que até conseguem se adaptar a esse estilo de vida, mas falta muito, né? Há pessoas que sofrem muito. Então, nós estamos na época da comunicação de massa, né? A época em que realmente há muita comunicação, mas a comunicação com a tecnologia. E nós vamos ficando cada vez mais isolados. Próximo, por favor. Uma coisa que eu observo muito, eu sou médica veterinária, né, trabalho muito com os animais e adoro o que eu faço, mas cada vez mais o homem fica com a companhia do seu animal, né? Eu vejo muito isso. Os animais, eles agora são os filhos, né? Ah, por que é mais fácil ter um animal do que um filho? Ah, o animal ele pode ficar sozinho em casa. Ah, o animal é mais fácil. Ah, é mais barato. É mais barato ter um animal, né? Não quero dizer que o animal não seja amigo. Ele é amigo. Mas substitui? Será? É algo para pensar. Então, há muita comunicação, muitas pessoas solitárias mesmo, né? Eu observo isso no consultório o tempo todo. As pessoas não querem que os animais tenham alta, porque querem ir à consulta e querem conversar. O diretor do hospital que eu trabalho, ele fez o seguinte comunicado, que a partir daquele dia, ele não colocaria mais cadeiras para que os clientes sentassem, porque ele queria que as consultas fossem mais rápidas. Eu olhei para ele e falei assim, o quê? Porque perde-se muito tempo ouvindo as pessoas. Perde-se muito tempo. Então, a fila é muito grande. Tem que trabalhar mais rápido. Eu falei, comigo não posso. Eu faço homeopatia. Eu preciso saber dos detalhes, da relação né, dos proprietários, dos responsáveis com o animal. Eu não posso fazer isso. Então, nosso trabalho vai ficar prejudicado. Então, enquanto eu atendo os meus colegas atendem 3, 4. Mas eu continuo fazendo o meu trabalho. No meu consultório tem que ter cadeira, sim. Pode não ter para mim, mas para os clientes tem que ter. Eu preciso ouvir. E é interessante, gente, e nesse ponto o CVV me ajudou muito, né? Que eu me tornei uma profissional com mais atenção ao que o cliente diz. Isso foi o maior pagamento que eu já recebi no CVV. Eu já gostava de ouvir. E eu melhorei muito mais a minha comunicação. Então, aquilo que o cliente fala para mim tem uma importância muito grande. E aí, o que acontece é que eles não querem que eu dê alta para os clientes. Não pode ter alta. Ah, doutor, não é possível. Ah, mas a gente gosta tanto de vir aqui. Ah, mas o que eu vou fazer? Né? Isso é só para ilustrar como há carência afetiva no mundo, gente. E não é só aqui, não. Em todos os lugares. Nós somos todos iguais, porque todos nós somos criaturas que temos sentimentos. Então, isso acontece de uma forma geral. Próximo slide. E onde estão os amigos, não é? Já dissemos que estamos na era da comunicação. Às vezes nós ligamos para fazer uma certa reclamação ou para ter uma certa informação. E cada vez mais nós falamos com as máquinas. Não é? Não sei aqui em São Carlos, mas no Rio é assim. Ah, se você ligou para fazer uma reclamação, diz que 1. Se você ligou para comunicar, diz que 2. Enfim, né? E é uma quantidade de números que você tem que digitar. Por último, quando você já está cansado, é que dá a opção de falar com alguém.
E assim mesmo, toca uma musiquinha e você fica esperando, esperando e esperando. É assim. É assim que acontece. Então, tem um aparelho celular, e-mail, enfim. E onde estão os amigos? Próximo. E o que acontece com a falta de amigos? Isso é resultado de várias pesquisas. Depressão, fobias e doenças crônicas. Próximo. Aí, então, extrapolando já para o outro lado, né? Suicídio, né, não é doença. Porém, as pesquisas demonstram que algumas doenças estão também por trás da questão do suicídio. E a depressão é uma delas. Então, procuramos... queria o outro slide anterior. Isso. Então, por que as pessoas se suicidam? Nós temos, assim, vários fatores. Vários, né? Procuramos, uma ocasião, ler vários trabalhos e ver qual era o denominador comum. Pode passar o próximo. E aí chegamos num pesquisador interessante, né, que ele tem um livro chamado Que é o Suicídio, que ele diz assim: não podemos reduzir o suicídio a um motivo, assim como a pessoa que concretizou o ato ou que pensa em cometê-lo a um perfil. Tá? E o próximo slide explica isso. Então, nós colocamos aqui a questão do suicídio e vários fatores que precisamos levar em consideração. Fatores sociais, fatores genéticos. E quando falamos em fatores genéticos, não é dizer que há um gene para o suicídio. Não é isso. É que há algumas doenças, como a depressão, que têm caráter hereditário, que podem contribuir também. Fatores culturais, fatores psicológicos, ambientais, não é? E esse a gente precisa frisar bastante, né? E alguns fatores biológicos também. Então, é como se fosse um monstro de várias caras, de várias facetas. Próximo. Colocamos aqui para ilustrar alguns fatores culturais. Isso. Pode passar também. Nós, às vezes, observamos a ponta de um iceberg, né? Como se fosse... E não observamos o que está por trás de tudo isso. Então, exemplificamos aqui, né, com a questão do suicídio. Alguns fatores que estão evidentes e a gente aponta como sendo a causa, mas na realidade há algo muito mais profundo e que está lá escondidinho, que às vezes nem a própria pessoa sabe o que aconteceu. São valores, não é? Enfim, a própria personalidade e tudo, de uma forma geral, contribuindo com as pressões que a vida nos impõe também. E aí a pessoa, se não tiver apoio, acaba concretizando. Próximo. Colocamos aqui alguns aspectos psicológicos do suicídio e colocamos com uma razão muito simples, para que todos nós possamos, assim, pensar um pouquinho e até identificar naquelas pessoas que estão ao nosso redor, não é? Que às vezes estão sofrendo, estão dando sinais e que nós não percebemos. Próximo. Então, colocamos aqui, né? Às vezes, alguns estágios da pessoa que pensa em suicídio. Está na imaginação, às vezes faz um planejamento, não é? E se não tiver apoio, não é, acabam concretizando. Essa fase de planejamento, ela pode existir e pode não também. Dá mais um clique, por favor, onde a gente coloca um xizinho ali, só para mostrar que pode existir ou não. Tá? Próximo. Ambivalência, impulsividade e rigidez são fatores que nós apontamos
né, como características das pessoas que pensam em suicídio. Próximo, ambivalência. É o fato, todo mundo que é voluntário sabe disso, né? São aquelas contradições da vida, né? Os dois lados da moeda, viver ou morrer. Sabemos que o instinto de conservação, quando eu falo instinto de conservação, é algo que está presente em todos os seres vivos, que faz com que nós queiramos viver. Ele é muito forte em todos os seres da natureza, né? Observamos, inclusive, nos animais. Então, por isso, né, aquela vontade de viver, às vezes o indivíduo sofre muito e tem vontade de acabar com aquele sofrimento e não encontra como acabar com esse sofrimento a não ser acabar com a sua própria vida. Então, se ele realmente não consegue apoio, né, ele concretiza. Mais um clique nesse slide. Não, está certo, né? Então, a impulsividade, está certo. Então, o risco diminui quando tem um apoio, né, contrabalança. Próximo. A impulsividade é outro fator também, um fator que a gente coloca como risco, né? E sabemos que o suicídio ele não acontece de uma hora para outra, mas a questão da impulsividade, um ato impulsivo, ele pode acontecer quando o indivíduo já havia planejado isso em outras ocasiões. Próximo. Rigidez é um outro fator também que predispõe ao suicídio, né? Pessoas que pensam de uma forma rígida e forma drástica, constantemente, então, pensam sobre o suicídio como uma única solução. Não conseguem, não são capazes de perceber outras maneiras de resolver e sair daquele problema, não é? Então, é esse o trabalho que o CVV faz. É o trabalho de conversar, não para resolver o problema, porque nós não temos essa capacidade, mas para fazer com que ele diminuindo, então, aquela tensão, ele possa pensar em como resolver o seu problema. Próximo. As frases de alerta, não é? Quem já não ouviu falar alguma coisa assim? Eu preferia estar morta. Eu não posso, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada, enfim. Frases que não são otimistas. Próximo. Eu não aguento mais, né? Eu sou um peso para os outros, enfim, né? Aí a gente pensa assim, mas isso aí pode ser uma chantagem emocional. Mas precisamos prestar atenção, porque por trás dessa chantagem emocional pode haver uma pessoa que sofre muito e tentar compreender essa pessoa. Próximo. Então, os outros serão mais felizes sem a minha presença, né? Eu não vou fazer falta nenhuma. Também é algo que precisamos prestar atenção. Outra frase. Próximo. Aqui nós colocamos os 4 Ds, né? Sentimentos presentes. Depressão, desesperança, desamparo, desespero. Então, observemos isso, depressão, desesperança, desamparo, desespero nas pessoas que sofrem, que são pessoas que podem vir cometer o suicídio, e se nós estivermos perto, soubermos como apoiar, nós estamos realmente prevenindo isso, estamos ajudando. Próximo. Então, essas frases de alerta, mais os 4 Ds, possivelmente, se não houver apoio, a pessoa concretiza. Próximo. E aí colocamos o trabalho que nós fazemos prevenindo o suicídio, né? Na realidade, essa foto foi colocada por 50 anos, mas esse ano o CVV já fez 51, né? Então,
Como é o trabalho do CVV? Próximo. Então, uma frase muito interessante. A amizade e o calor humano são antídotos contra o suicídio. Frase antiga, mas que é a pura realidade, não é? Que amizade é essa? Que calor humano? Quando o indivíduo se sente apoiado, não é? Sente que alguém se importa com a vida dele, isso faz a diferença. Então, a amizade sincera, né? Que não precisamos estar do lado, mas que sente a proximidade quando o telefone toca, que nós atendemos, e que atendemos com atenção, com todo esse calor humano, faz uma diferença e muito grande. Próximo. Como é que nós encaramos essa pessoa que pensa em suicídio? Então, da forma como nós vemos essa pessoa, nós podemos ver a forma ideal de trabalhar. Vamos lá. Próximo. Quando nós acreditamos que aquela pessoa que está com aquela carência naquele momento, que está sofrendo, que aquela pessoa é capaz de satisfazer as suas necessidades, que aquela pessoa ela é capaz de sair daquela crise, nós conseguimos então trabalhar de uma forma valorizando essa pessoa. Mas como é que é isso? Quando eu acredito que ele é capaz e que ele é apenas uma pessoa em crise, eu valorizo os sentimentos dessa pessoa. Eu acredito que aquele momento de crise pode ser superado. E quando eu acredito, eu não dou o conselho, porque na realidade eu não tenho a aconselhar. Eu tenho algo para fazer que é muito maior que o conselho, que é a compreensão, que é o que ele mais precisa naquele momento. Quando eu consigo compreender verdadeiramente aquilo que aquela pessoa tão desesperada está me contando, está me relatando, eu estou valorizando aquela pessoa como ser humano. Porque eu estou realmente mantendo uma comunicação verdadeira. Eu estou mais próximo daquela pessoa. Eu estou realmente compreendendo o que ele está me dizendo. E quando o outro se sente compreendido, quando ele se sente valorizado, o que acontece? Ele se sente um ser humano e a vontade de viver gradativamente vai voltando. Eu posso dizer isso para vocês porque eu já vivenciei muito isso com as pessoas que nos ligam e que conversam conosco. É incrível, incrível mesmo. Mas nós podemos chegar a essa conclusão quando nós conversamos com alguém que nos entende. Quando a gente fala alguma coisa e o outro nos devolve com uma frase que demonstra que entendeu mesmo o que nós dissemos, é bom demais, não é? É muito bom. E aí, então, poxa, mas ele realmente está conversando comigo, está me entendendo. Isso chama-se tendência atualizante, que Carl Rogers falava tanto. Próximo. Então, eu já disse, como é que o CVV compreende uma pessoa que está em crise, né? Eu coloquei a seguir um slide muito interessante. Próximo. Né? Em primeiro lugar, o que é uma crise, né? E quem sofre crise? Qualquer pessoa, né? Então, a crise acontece em qualquer ser humano, qualquer um de nós pode ter um momento de crise, né?
e ela é determinada pela percepção de cada um. Então, o que pode desencadear uma crise em um, pode não ser o da outra pessoa. Próximo slide, por favor. Aí nós colocamos um bichinho que nem todo mundo gosta, né? E colocamos aqui a figura de algumas pessoas e como as pessoas reagem frente àquele bichinho, né? Algumas pessoas têm verdadeiro pavor, muito embora seja um bicho pequenininho. Outros têm nojo, outros indiferença e outros medo, né? Então, as percepções são diferentes de pessoa para pessoa, né? E nós comunicamos exatamente aquilo que percebemos. Então, diante de um mesmo fato, cada um percebe de uma maneira diferente. Nós aqui estamos falando a mesma língua, né? Nosso país é enorme, todos nós falamos português. Se eu disser para vocês que a gente não fala a mesma língua, vocês vão dizer, como isso? Eu estou falando na linguagem dos sentimentos. Quando eu digo às vezes uma palavra amor, cada um vai pensar amor segundo o que sente. Ah, mas eu sinto assim, eu sinto de uma outra forma. Então, o mundo dos sentimentos é um mundo muito grande, né? E cada um sente a sua maneira e não tem medida para comunicar o que nós sentimos. Então, sentimos, comunicamos, percebemos e sofremos segundo as nossas percepções. Como é que a gente trabalha isso no CVV? Próximo slide. Então, seja qual for o motivo da ligação, a pessoa será sempre ouvida com respeito, aceitação e compreensão. Eu posso ligar porque o meu cachorrinho morreu. Eu posso ligar porque eu briguei com o meu namorado. Eu posso ligar porque eu perdi a minha mãe. Enfim, qualquer sentimento. Ah, mas que banalidade. Eu pensei que você devia tratar-se de questões mais sérias. Mas o que é uma questão séria? A seriedade vai depender da nossa percepção de como nós lidamos com isso. E é assim. E é por isso que o voluntário do CVV, ele não precisa entender de todos os assuntos. Porque cada um tem um universo. Cada um tem uma forma de se expressar. Cada um quer conversar sobre um assunto. Mas há um denominador comum entre tudo isso, que é a linguagem dos sentimentos. Então, diante de vários assuntos, e a pessoa é que manda no que ela quer comunicar, o voluntário, ele vai perceber como ele se sente diante daquele fato que está comunicando. Então ele vai ouvir o que é dito e ouvir o que não é dito nas entrelinhas. E é por isso que todos que chegam querendo trabalhar precisam passar por um curso, não é? Eu sei que depois de tudo isso, muita gente que não é voluntário vai querer ser voluntário, né? Façam fila depois para se inscrever. Próximo. Um pouquinho da nossa filosofia também. Os princípios básicos, a compreensão empática, a aceitação, o respeito, a confiança na pessoa, né? E uma consequência disso tudo, uma postura, né? Uma postura mais humanista também. E o voluntário do CVV é que lucra com tudo isso, né? Eu diria para vocês que o trabalho é voluntário, mas o pagamento que a gente recebe é tão grande, mas é tão grande que eu digo para vocês, muito embora com a vida bastante atribulada, sem tempo para tudo, eu não abro mão de ser voluntária do CVV. É um trabalho em que me deu grandes oportunidades, né? E eu acho que
esse caminho que eu tive, né, foi tão grande e continuo caminhando. Eu aprendi tanto que não há dinheiro no mundo que pague tudo aquilo que eu já percorri, que pretendo continuar percorrendo, né? Então é algo que nos dá assim, então, é algo que nos dá uma bagagem, né? E nos ajuda a viver e a sermos melhores. Eu sempre fui uma criatura muito religiosa, né? Mas o trabalho do CVV me permitiu colocar em prática algo que eu havia aprendido na minha religião. E isso tudo sem falar em religião com a pessoa que nos liga. O nosso trabalho é religioso. Então nós não estamos lá para divulgar as nossas crenças, as nossas filosofias, né, de vida. Mas com certeza, a forma de agir com as pessoas que nos ligam nos dá uma bagagem muito grande e a forma de praticar, seja a religião qualquer que o voluntário abrace. Próximo. Próximo. Ah, tá chegando. Eu acho que vem a missão do CVV, então, é valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, prevenindo o suicídio, né? Porque nós não evitamos, nós prevenimos. Nós conversamos com a pessoa para que ela não tenha a vontade de tirar a sua própria vida. Próximo. Como valores, nós temos a confiança, né, no outro, confiança de que o outro é capaz. O trabalho é voluntário, tem que ser voluntário mesmo, tem que ser praticado com muito amor, muito carinho. E eu não entendo eu entendo que não poderia ser de outra forma, né? Porque só mesmo com vontade é que a gente realmente cumpre todas as normas que nós temos no trabalho. A direção centrada no grupo, onde cada membro do grupo ele é responsável, né? Tudo é dividido, e muita disciplina e comprometimento. Próximo. O sigilo é algo muito importante também, né? A certeza de que tudo o que é conversado, ou no telefone, ou no atendimento pessoal, vai ficar ali. Então, a pessoa que liga para o CVV, ela tem garantido, então, o sigilo. Próximo. E aqui eu coloquei essa foto só para mostrar como o CVV está inserido no mundo, né? Como aqui no Brasil nós temos o CVV presente nas principais capitais e algumas cidades do interior. É um trabalho que existe no mundo inteiro, né? E uma das entidades que congrega essas instituições é a Sociedade dos Befrienders Worldwide, e que eu tenho a satisfação de participar e tenho aprendido muito também com esse trabalho. Principalmente que, apesar de estarmos em um país diferente, né, falando uma outra língua, o ser humano ele é igual em qualquer lugar. O sofrimento é a mesma coisa. O sofrimento não tem diferença. E a forma como nós atendemos aqui no Brasil ou em Londres, enfim, ou até na Tailândia, onde eu já fui também, é a mesma coisa. Então, isso nos une de uma forma intensa, nos liga, né?
e nos dá mais força para trabalhar e de aperfeiçoar também a nossa forma de conversar e de atender aquelas pessoas que sofrem tanto. Próximo. Mas hoje eu coloquei aqui nesse slide os 10 anos do posto São Carlos, né, onde eu comecei. E hoje, né, nesse dia do meio ambiente, estamos também comemorando o aniversário dessa nova etapa do posto São Carlos, dessa nova mantenedora, né? E colocamos aqui algumas fotos daquela época de quando eu comecei. Próximo. Ali, acho que não está muito nítido, né? Mas só para que vocês observem que é um trabalho bonito, árduo, que requer disciplina, mas que também tem muita fraternidade, não é? E é muito gratificante. Então, colocamos aqui algumas fotos. Olha o Valcinir. Já passou, né? Naquela época, né? Olha lá. Viu como é que você era diferente? Eu também era magra. Essa aqui sou eu. Próximo, rapidinho. Também, aí acho que nós estávamos comemorando o aniversário de uma das voluntárias. Próximo slide. Alguns voluntários daquela época. Outro. A Edith, que era uma das mais antigas, né? Próximo. Próximo. Só para lembrar daquela época. Pois é, né? Próximo. Aqui o Alain. Esse é o Alain, naquela época. Próximo. Então, só para lembrar que essa trajetória toda, tudo isso que nós aprendemos, que faz parte do nosso trabalho, tudo isso é muito gratificante. E só para lembrar que o trabalho, muito embora o objetivo principal é a outra pessoa, nós estamos do outro lado da linha para atender a outra pessoa. O CVV é uma proposta de vida, na realidade, né? Então, nós estamos percorrendo um caminho com o objetivo de aprimorarmos esse trabalho, né? E de aprender cada vez mais a ouvir o outro, de aprender, então, a melhorar a nossa capacidade de ajuda. E com isso aprendemos mais, porque verificamos que para estar próximo do outro, há a necessidade de tirar muita coisa dentro de nós mesmos, há a necessidade de vencermos os nossos traços de personalidade, a nossa disciplina, de tornarmos um cidadão melhor. E, enfim, com isso nós aprendemos muito. Então, o trabalho do CVV nos fornece isso e é uma proposta de vida. Próximo. E, pegando o gancho da sustentabilidade, né? A sustentabilidade começa dentro de nós mesmos. Porque todos nós somos uma célula. E quando nós realmente queremos ser seres sustentáveis, nós realmente conseguimos. Com a força do nosso pensamento, enfim, com a força do nosso trabalho, com a força... É um trabalho de formiguinha mesmo. Mas sustentabilidade, qualidade de vida... Tudo isso está ao alcance dentro de nós. Próximo. E, finalizando, então, se alguém que não é voluntário ainda se sensibilizou com tudo isso que apresentamos, venha trabalhar conosco, seja um voluntário. Vai haver agora um curso de seleção, né, um PSV, curso de seleção de voluntários. Não corram, façam fila, né? E o Adão está com o caderninho ali para abrir inscrições, importante, né? E, enfim,
CVV precisa continuar na cidade de São Carlos e precisa de mais voluntários. E é um trabalho tão bonito, e um trabalho que eu tenho certeza de que quem se sensibilizar, quem sentir afinidade com ele, vai ter oportunidade de crescer, e crescer muito na vida. Próximo. E aí, então, enquanto vocês observam essa praia tão bonita, que é a minha praia, onde eu moro, eu deixo aqui o meu e-mail, né? Se alguém necessitar de algum outro esclarecimento, também algum material, eu posso enviar. E eu estou, então, disponível para responder as perguntas que vocês quiserem. Eu gostaria de citar e agradecer também a presença do vereador Roselei Françoso, a presença também do Vicente Mateus, que representa a prefeitura e faz um trabalho na área de arborização da cidade de São Carlos, significativo, importante. A presença também da nossa ex-vereadora Miriam Schill, uma pessoa que teve um trabalho sempre muito digno e brilhante nesta Casa de Leis como vereadora, e justificar também a ausência do vereador Penha, que é exemplo dos vereadores que estão aqui nos acompanhando hoje, um vereador que também tem um trabalho social importante. Nós, inclusive, queremos agradecer a presença, Laide, Rodson, Roselei, o Penha, que não pôde estar presente, mas manifestou o seu apoio a estas audiências, pelo trabalho que eu sei que vocês também desenvolvem em cada área que atuam, sempre, e importante, significativa na questão do meio ambiente e nas questões sociais da nossa cidade. Não poderia deixar de fazer esse reconhecimento e agradecer a presença desses vereadores e vereadora. Gostaria de passar, então, nós vamos abrir agora para as perguntas. Como nós estamos em formato de audiência pública pela Câmara Municipal, nós vamos seguir a forma da audiência da Câmara, para que a gente possa fazer as questões, algumas perguntas, algumas considerações dos vereadores presentes, e abriremos na sequência para todas as perguntas, todas as pessoas que quiserem, poderão então fazer perguntas, considerações, aproveitar esse momento significativo da presença da Luísa conosco. Eu pergunto se algum vereador vereadora gostariam de fazer uso da palavra. Muito boa noite a todos e a todas aqui presentes. Parabenizar a professora pela belíssima palestra. Eu queria que, por favor, se fosse possível, deixar o número do CVV para as pessoas que estão nos assistindo em casa, possa entrar em contato, as pessoas que precisam, tá ligando também, por favor. Qual é o número daqui? E o Adão, que representa o CVV de São Carlos, possa passar a informação, tanto do telefone, como também a data do próximo curso que será realizado. Pois não, boa noite a todos. O telefone atendemos o 3361-4111, das 19 horas às 22 horas. E também pelo telefone 141. Por algum problema de operadora, é somente operadora Vivo, fixo, que funciona 141. Os demais, 3361-4111. O próximo curso será no dia 25 e 26 de junho, à noite, às 19 horas. Vocês poderão ter mais informações nesses telefones que eu passei também, ok? Algum vereador? Roselei? Muito boa noite, doutora Maria Luísa Pelavecchia. Queria parabenizar e cumprimentar o Bragato, o Rodson, Laide, participando desta importante audiência na noite de hoje. Eu quero confessar que eu estou aqui meio que com palpitação, na verdade, porque ouvindo a palestra, eu me senti um pouco assim, primeiro porque eu cresci, me criei praticamente numa zona rural. E de 6 anos para cá, vim morar no município, né, na sede, atuar na vida pública, né, prestar serviço à população de São Carlos. E quando a senhora explanava, né, eu começava a retroagir aqui uns fotofilmes aqui na minha cabeça, né, das cobranças, do modo que nós fomos criados, né,
almoçando em família, agradecendo a Deus, né, pelos alimentos, nossos pais sempre proibindo, na verdade, a colocação de TV nas salas, para que a gente pudesse ter um ambiente saudável. E aí eu digo, eu estou até tremendo aqui, porque realmente foi uma coisa providencial, porque há 15 dias atrás eu tive um problema familiar, né, que eu quero até socializar com vocês aqui, me sinto à vontade, um pouco nervoso até, mas à vontade porque realmente, né, as coisas no nosso meio, elas precisam ser olhadas com muita atenção, né? Minha esposa é professora da rede municipal e ela, professor como é muito mal valorizado nesse país, ela optou, né, até por uma questão, ela acreditava que seria necessário. No Bragato eu nunca fiquei nervoso para falar, sinceramente, eu estou assim, revelando, na verdade, a importância dessa palestra hoje, para mim, eu acho que para cada um de nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque a gente deixa de fato passar despercebido, né? Meus assessores estão aqui, às vezes eu tenho, o dia todo eu passo aqui na casa praticamente, chego em casa, vou responder as mensagens do Facebook, das pessoas cobrando, na verdade, as nossas ações aqui na cidade, vou responder os e-mails, e a família, muitas vezes, a gente dá um pouquinho de atenção, né? Então, para mim, foi uma lição, tá? Eu procuro, na verdade, dar o melhor atendimento possível a todas aquelas pessoas que me procuram. Atendo todo mundo de forma carinhosa, respeitosa, mas às vezes a gente deixa de lado aquilo que sustenta o nosso dia a dia, que é a nossa família, que é nossos amigos, e a gente precisa dessa convivência social, né? Então, de um tempo para cá, eu já revelei isso para algumas pessoas, eu me mudei para uma zona rural praticamente de novo, estou tentando resgatar alguns valores que meus pais colocavam, né, que pelo menos reunia a família para poder conversar um pouquinho na hora do almoço. Então esse momento é sagrado. O compromisso que eu tive com a minha família de me expor como pessoa pública é reservar o final de semana para estar com eles. Pelo menos o domingo tenho procurado manter minha vida social na minha comunidade, na igreja, mas eu percebo que ainda é insuficiente, né? Então eu gostaria muito de me reeducar, eu acho que a população precisa dessa reeducação, né, com base em todos os valores que muitas vezes a gente deixa de lado pela correria, pelas exigências que o trabalho é colocado, né, mas temos que observar que trabalhando 8, 12, 24 horas por dia, o trabalho continua. Então nós temos que limitar esse tempo e se cuidar. Uma outra observação que eu coloquei, e que eu quero deixar isso bastante claro, que traz uma certa preocupação. É mais fácil de observar, Rodson, Bragato, Laíde, quando a gente vive numa comunidade pequena, né, como eu vivi durante 30 anos da minha vida, e quando foi implantado na gestão anterior, o programa Saúde da Família. E lá nós tínhamos um médico, da qual eu respeito muito, gostaria até de citar o nome dele, até pelo trabalho que ele desenvolvia, que é o Dr. Carlos Curvo, um médico muito respeitado naquela região, hoje ele atua no distrito de Água Vermelha, mas ele fazia as visitas domiciliares. E como eu era administrador daquele distrito, muitas vezes eu acompanhava ele nas visitas domiciliares. Porque ele tinha chegado na vila, lá a gente cresceu, a gente consegue conversar com as pessoas, chamar todo mundo pelo nome, né, tratar de forma carinhosa, porque as pessoas lá têm uma liberdade muito grande de convivência. E aí ele dizia o seguinte: Rosilei, sabe o que precisa nesse posto de saúde? Não é nem o médico, são pessoas para dar um bom atendimento. Porque as pessoas, quando a senhora falava dos cachorros, dos animais, né, na clínica, ficava pensando, poxa, isso acontece na nossa cidade. As filas que existem hoje nos postos de saúde, muitas vezes a pessoa quer ir lá procurar uma palavra amiga, né, um conselho, né, às vezes tinha um médico que começou a receitar chá, suco, refresco, né, e deixou até de receitar o medicamento. Então eu acho que de fato é isso. A sociedade precisa começar a entender a vida de uma outra forma. Acho que o CVV faz um trabalho, observando a senhora falar, maravilhoso nesse sentido, mas eu acho que
o município tem um papel fundamental. Cada repartição pública, né, tem uma moça que vem todos os dias no meu gabinete. E todos os dias nós procuramos atendê-la de forma carinhosa. Né? Eu estou ali no plenário, ela senta naquela primeira fileira. Então é a forma que a gente procura tratar que eu acho que as pessoas começam a se sentir valorizadas, se sentir acolhida. Então eu acho que é muito importante a administração pública ter um papel fundamental. Eu acho que o funcionalismo público precisa ser emancipado, sair do quadrado e começar a dar um passo a mais para acolher de fato as pessoas e fazer o trabalho maravilhoso que o CVV faz. Então, muito obrigado pela participação. Né? Quero... uma outra coisinha, só para terminar agora. Que eu acho que é bacana isso. Né? Eu costumo observar muito o número de empreendimentos que a gente vem tendo na cidade no ramo farmacêutico. Né? Um outro detalhe também muito importante que a gente não pode deixar de observar, até porque existe, na verdade, uma indústria que eu acho que é importante, mas que a sociedade está ficando muito dependente, principalmente dos tarja preta. Né? Muito complicado. E isso se dá em função da correria, em função da falta de controle, em função dos vícios que o próprio meio ambiente vem nos colocando. Tá? Então, era isso a minha contribuição. Eu não vou fazer pergunta, porque eu acho que as respostas já foram muito bem explanadas nessa noite, e para mim, particularmente, foi providencial. Tá? Fez um grande valor na minha vida. Muito obrigado. Luísa, gostaria de comentar algo sobre a fala do Roselei? Não tem comentário, não. Eu agradeço, né? Realmente, essas questões que nós colocamos aqui foi para a reflexão, né, de todos nós. Ele realmente colocou muito bem, né, o que ele sentiu, né? E é algo para a gente pensar mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, professora, né, Maria Luísa. Parabéns pela sua palestra. Eu acho que o mais importante de tudo que nós ouvimos aqui hoje, realmente é o que o Roselei falou, que é o acolhimento das pessoas, né? Independente de ser família, ou ser amigos, ou companheiros de trabalho, a gente passa realmente o maior tempo da vida da gente no trabalho. Então, a gente tem que conviver bem com as pessoas que trabalham com a gente para substituir algumas ausências, né, que a gente tem. Eu, particularmente, não tenho problema de cobrança de família, porque eu moro sozinha, né, eu já não tenho mais os meus pais. Eu tenho um irmão só que já é casado e mora fora. Então, a minha família é o pessoal que trabalha comigo, o pessoal da Câmara. Eu me identifico com muita gente e convivo muito bem. Né? Eu tenho uma vida bem equilibrada, tranquila, não tenho muitos problemas. E eu gostaria até de citar que você, como veterinário, eu tenho um trabalho em São Carlos há quase 30 anos de proteção dos animais, e eu posso atestar a vocês que eles fazem companhia, né? Eles ocupam espaço na vida da gente, não como uma pessoa, é lógico que não substitui uma pessoa, mas eles estão ali, eles existem e preenchem e fazem companhia para a gente. Então, era isso que eu queria dizer. Eu acho que realmente foi uma noite de reflexão que serve para todos nós. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir agora para que as pessoas possam estar perguntando. Vamos aproveitar esse momento, poder perguntar, poder fazer considerações à vontade, o que cada um gostaria de estar perguntando. Eu vou solicitar a Magda, por favor, Magda, que possa encaminhar o microfone aonde a pessoa estiver, para que fique mais fácil a pessoa poder fazer a pergunta, e sendo no microfone para que fique registrado, gravado a pergunta e que todos escutem, mesmo porque essa audiência está sendo transmitida. Quem gostaria de estar fazendo alguma pergunta, de estar fazendo alguma consideração, está à vontade, a palavra está aberta.
começar. Eu gostaria, Luísa, que você pudesse colocar para nós. Eu tenho acompanhado no noticiário, né, nós temos acompanhado inclusive aqui em São Carlos, naturalmente, e mesmo com a presença do CVV, naturalmente, como em outros locais acontece, acompanhamos que existem tentativas de suicídio, como existe também alguns suicídios, as pessoas no dia a dia ficam sabendo algumas situações pela imprensa e outras tantas situações que não chegam às vezes ao nosso conhecimento. Mas numa questão específica no nosso país, a gente tem visto um aumento muito grande dessa forma de mortalidade nos meios indígenas, nas tribos. Como você tem feito um estudo a nível nacional sobre essa questão da prevenção e do suicídio, né, que você pudesse falar um pouco para nós sobre o que está ocorrendo com essas tribos, o que está acontecendo. Realmente, né? O coeficiente de mortalidade de Mato Grosso do Sul, essas regiões onde há população indígena, vem aumentando consideravelmente, né? Eu vejo assim como uma pressão muito grande, né, ao fator cultural e uma pressão muito grande da própria sociedade com relação ao espaço mesmo do indígena, né? Então, está havendo um sofrimento e esse sofrimento, eles não têm realmente apoio, na realidade, e acabam concretizando mesmo. E, por incrível que pareça, está havendo um número maior da população jovem, dos indígenas jovens, jovens que nós observamos que há um índice maior de mortalidade. Então, é o que a gente mais ou menos chega à conclusão, é de que a grande pressão mesmo da sociedade, né? A qualidade de vida que já não é boa para eles, e realmente a falta de apoio nesse sentido, eles acabam concretizando. Alguém teria alguma questão que gostaria de colocar, por favor? Boa noite a todos. Parabéns pela palestra que você fez. Está ouvindo? Está ouvindo. Boa noite a todos. Gostei muito da sua palestra. Parabenizo. E interessante que nos revemos depois de tanto tempo, né? Verdade. Mas eu participo de uma atividade religiosa que não vou fazer propaganda, não é? E o objetivo desse trabalho é um atendimento fraterno, dentro da linha do CVV, só que é pessoal, é presencial, não é via telefone. E realmente atende-se a muitos casos em que as pessoas estão atribuladas. E uma das coisas que mais a gente percebe é uma insatisfação perante a vida, né? E essas pessoas precisam de religiosidade, não precisam de uma religião especificamente. É o que a gente mais batalha junto a eles. O desenvolvimento da religiosidade, ter a noção que nós somos algo mais do que um corpo físico, simplesmente. Então, dentro da linha do CVV, parabenizo você. E agora, dentro da linha do meio ambiente, eu gostaria de citar uma colocação do Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um brasileiro que leciona nos Estados Unidos na área de astronomia. É um cientista e abordando a questão do meio ambiente e a evolução do que o homem está fazendo com o meio ambiente, ele diz assim: se dentro dos próximos 100 anos, acho que ele fala 100 ou 50, não lembro exatamente, não houver uma revolução moral, o planeta não se sustenta. Vejam bem, não é uma questão científica, não é aquela ilusão que a gente tem que a tecnologia vai resolver tudo. Nós temos essa ilusão. Mas um indivíduo do porte dele, do conhecimento que tem da ciência, dizer que nós precisamos de uma revolução moral para sustentar o planeta,
é extremamente interessante e preocupante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sim. Eu agradeço muito e realmente concordo, né? Quando nós falamos que o trabalho de CVV é religioso, na realidade, nós não falamos em religião com a pessoa que nos procura, não é? E porque a pessoa está muito revoltada e às vezes não consegue entender um Deus justo com aquele sofrimento que ela está vivenciando no momento. Mas todos nós temos uma religiosidade dentro de nós, não é? E exatamente, e o trabalho do CVV, ele faz com que o outro, em outro momento, quando ele estiver mais equilibrado, essa religiosidade venha à tona, não é? Então, quando nós conversamos com a pessoa, nós damos a liberdade dessa pessoa se expressar, e se expressar como um todo. Então, quando ela consegue essa expressão, quando ela consegue, então, se sentir aceita, aí há espaço, né? Eu digo para vocês isso, não é, às vezes, no primeiro momento que nós conseguimos isso, né? As pessoas, às vezes, ligam em vários momentos, dão continuidade àquele atendimento, e é muito interessante quando a gente consegue ver o progresso, então, dessas pessoas que nos ligam. É bastante interessante isso também. Eu concordo muito com o que você disse. Eu abraço essa ideia. Próxima pergunta. Alguém gostaria de estar fazendo? Pois não? Boa noite a todos. Não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer uma colocação. Estou aqui hoje com os meus alunos do ProJovem Urbano, que é um grupo de adultos que não completou o ensino fundamental, está completando agora, com bastante esforço. E para nós é uma satisfação estar aqui na Câmara Municipal hoje, discutindo questões coletivas como essa do meio ambiente, né, numa sociedade tão individualista. E o nosso objetivo, aliás, o meu objetivo enquanto educadora, de trazer os meus alunos aqui essa noite, foi para que eles possam pensar que eles também têm condições de participar das discussões coletivas. Eu penso que se a sociedade estivesse mais ligada às questões coletivas, talvez desse menos importância aos problemas individuais que todos temos. Então, eu acho importante que a sociedade passe a pensar em questões relacionadas ao planeta, a sustentabilidade, que estão acima de problema financeiro, problema de relacionamento. Então, acho que hoje, para nós, para todos nós que estamos aqui, para mim, para os meus alunos, é uma oportunidade que a Câmara Municipal está abrindo. Eu estou bastante satisfeita dos meus alunos estarem aqui sentados no plenário, participando de uma discussão como essa. Tá? Agradeço a Câmara Municipal pela oportunidade. Cumprimento a Maria Luísa pela palestra, que foi extremamente interessante, e eu acho que o que fica para nós, numa noite como essa, é isso, nós precisamos pensar as questões coletivas, o que é que cada um de nós pode fazer para melhorar o planeta que a gente vive, seja separando o nosso lixo, economizando água, se tornando voluntário das instituições que já existem. Então, acho que todas essas reflexões contribuem para o nosso crescimento enquanto ser humano. Então, agradeço muito a oportunidade. Foi ótimo para a gente. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu, enquanto falava, eu gosto de manter o meu contato visual com todos. E observei esse lado aqui muito atento mesmo. E eu agradeço. Obrigada. Próxima pergunta, quem gostaria de estar fazendo? Eu gostaria de colocar uma outra questão para a Luísa. Em relação hoje, se tem muito contato através da internet. O CVV sempre esteve com a sua disponibilidade via fone, principalmente, e com as mudanças do acesso das
pessoas aos meios de comunicação, como que está no CVV também essa questão do atendimento via internet, via web, como é que está esse processo do CVV diante da demanda que aumenta em relação a outras formas de comunicação? Realmente o CVV vem acompanhando o progresso, né? Eu me lembro da época que nós iniciamos, era aquele contato mesmo, só no telefone, só no posto, né? Atendimento pessoal. E agora, com o advento da internet, né? É uma ferramenta a mais e nós alcançamos uma outra fatia desse bolo, né? Principalmente da população jovem. E o CVV Web, ele está aí e está crescendo, e há uma demanda muito grande, não é? E o que é observado é que a solidão está muito presente nessas pessoas que ficam durante muito tempo, às vezes uma maior parte do seu tempo, não é? Nas redes sociais, enfim, no computador, na internet. Então, há um número muito grande desses atendimentos, não é? Na web, teclando, não é? O voluntário precisa ter algumas atribuições especiais para estar fazendo esse trabalho, precisa responder rápido, teclar rápido e falar a linguagem também, que é toda diferente. Então o CVV precisou se adequar àquela linguagem, aquelas abreviações todas, né, dos jovens e alguns adultos também que se familiarizam com essa tecnologia. E então está aí mais uma oferta de trabalho. E nós estamos fazendo um plano piloto, né, Adão, de uma outra ferramenta através do Skype, que é semelhante ao que nós fazemos ao telefone, mas só que a ferramenta é o computador, é o Skype, mas pode ser através do próprio telefone, através de um tablet, de um notebook, né? E está crescendo muito esse trabalho, e nós ainda não divulgamos, e mesmo assim, testando a aparelhagem, nós temos um número razoável de atendimentos, né, Adão? E ainda não divulgamos para o público porque não consideramos ainda a ferramenta ideal, né? Mas mesmo assim, com todas as nossas deficiências, sem divulgar, eu não sei como é que as pessoas até sabem que nós estamos do outro lado da linha e apertam o botão e nós estamos lá e atendemos. E atendimentos assim, um público diferenciado e um atendimento também diferente das características, né, Adão? É interessante que é o mesmo trabalho, a mesma técnica que nós utilizamos, o mesmo carinho, tudo isso, mas é um público diferenciado, o público que nos chama através do Skype. E é mais uma oportunidade nossa de trabalho, não é? E estamos lá para oferecer mais essa forma de trabalho. E o CVV vem crescendo. Solicitado que a gente repita o número de atendimento do CVV, o Adão já informou, o telefone do CVV em São Carlos, 3361-4111, 3361-4111, está funcionando das 19 horas até as 22 horas, das 7 da noite até as 10 da noite, todos os dias da semana. Eu gostaria de saber quem mais gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma consideração, por favor. Boa noite. Complementando a pergunta deles, tem o atendimento via fone, via internet. Se a CVV assim perceber que o pessoal que liga, ou até a própria pessoa, necessitar de um atendimento pessoal, ela tem esse trabalho? Tem como fornecer? Atendimento pessoal, a pessoa precisa estar frente a frente. Eu acho que aqui em São Carlos não está sendo realizado o atendimento pessoal, não é? Devido ao horário que está sendo oferecido no
posto. Normalmente o atendimento pessoal é durante o dia. Mas existe esse atendimento? Existe sim, em outros postos. Por isso aqui a gente está precisando de muitos voluntários para oferecer mais esse trabalho à sociedade sancarlense. A sociedade vem mudando, a violência está muito grande, né? E infelizmente eu soube que aqui em São Carlos não é diferente. Então, não é possível haver o atendimento pessoal nesses horários que o posto está disponibilizando agora, né? Então, normalmente é durante o dia, e quando houver um maior número de voluntários, eu acredito que o posto vai oferecer mais essa modalidade de atendimento. Qual que é o meio de divulgação para as pessoas que estão sendo voluntárias? Assim? Pois é, né? A divulgação, ela sempre é feita através de uma palestra, cartazes e tudo. Mas como o número de voluntários em São Carlos é muito pequeno, e é muito trabalho também que o CVV demanda, não é? Então, são poucos trabalhadores para muito trabalho. Então, a divulgação, eu acredito que fica sendo um pouco, não é, deficiente devido a isso. E também recursos financeiros, não é? Porque um cartaz demanda uma certa verba e poucos voluntários, porque na realidade os voluntários precisam contribuir e poucas pessoas, fica difícil, né, de desenvolver o trabalho. Então, o CVV está aí precisando, e eu gostaria que vocês multiplicassem essa divulgação e que falassem com os amigos, com os parentes, não é? Com todos, sobre o trabalho que o CVV desenvolve, dando o número do telefone, solicitando, às vezes, para uma palestra nos colégios, umas palestras para os jovens, enfim, para os pais. Isso é importante porque aí o CVV fica sendo conhecido, não é? E sendo conhecido traz mais voluntários, não é? Mais pessoas para somar. E é isso que a gente precisa, e precisa muito mesmo. E tem trabalho para todo mundo, né? Para todos, mesmo aqueles que não têm assim, uma certa habilidade para conversar com aquele que sofre, há outros trabalhos dentro do CVV que podem ser desenvolvidos, não é? Aos especialistas, enfim, tem sempre um trabalhinho que qualquer um pode desenvolver. Tá bom? O Adão colocou a disponibilidade, inclusive, sobre essa questão importante que foi tratada agora, de que, uma vez contactado o CVV de São Carlos, pode estar disponibilizando algum voluntário para escolas, para outras instituições, que queiram, às vezes, uma palestra, queiram trocar uma ideia sobre o trabalho voluntário que é praticado, sobre essa disponibilidade, né, de amizade, de estar sabendo ouvir as pessoas que procuram o apoio emocional no caso do CVV. Então, Adão colocou essa disponibilidade. Se alguma escola, alguma instituição dispuser, faz contato com o CVV de São Carlos, que será disponibilizado algum voluntário para comparecer e falar sobre o trabalho. Por favor, uma pergunta agora, o Leocínio está solicitando. Boa noite a todos. Eu, sinceramente, fiquei impressionado com a palestra, né? E gostei muito. Eu acho que a colocação foi muito bem feita, muito bem direcionada, e nos alertou para uma série de coisas com referência até à nossa cidade de São Carlos. Eu gostaria de perguntar, sou integrante do Partido Verde de São Carlos, faço parte do grupo do Bragato, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bragato e para os novos vereadores que estão hoje cumprindo aí o seu trabalho e acompanhando o nosso trabalho. Como o CVV é uma instituição não governamental, né, a Câmara Municipal não teria como destinar uma pequena verba de apoio a esse grupo para que eles tenham condições de divulgar melhor o seu trabalho, né? Como a senhora veio aqui hoje e realmente essa divulgação hoje com a TV aberta que está sendo transmitida, eu acho que ao vivo, né, para a comunidade de São Carlos, que a Câmara Municipal se manifestasse no sentido de destinar uma verba para essa instituição que muito ajuda as pessoas em São Carlos. Obrigado. Eu agradeço a
colocação, realmente é importante isso. O poder público, na verdade, deve dar todo o apoio para as instituições que cumprem com esse papel social, que o poder público muitas vezes não dá conta de fazer, e pessoas voluntárias organizadas nas instituições o fazem com tanta capacidade e com tanta importância para a comunidade. Nós temos mantido, vou até adiantar, já que foi feita a pergunta, inclusive em relação aos nossos companheiros vereadores, sempre existe da parte da Câmara, dos 21 vereadores, 19 vereadores, duas vereadoras, a disponibilidade da destinação de emendas de recursos anualmente para as instituições sociais que são reconhecidas e prestam relevantes serviços. A Câmara tem essa disponibilidade, os vereadores têm. Nós estamos conversando com a direção do CVV em São Carlos, está sendo preparada a documentação, a atualização de documentação, para que em breve haja o reconhecimento de utilidade pública e a partir daí possa ser destinado recursos através de emendas da Câmara Municipal. Isso está em andamento, está sendo providenciado, acredito que num espaço curto de tempo, a instituição estará com a documentação já nesta casa para ser apreciada pelos vereadores. Então, eu agradeço a pergunta, é muito importante, significativo e será providenciado com certeza. Alguém gostaria de estar fazendo alguma consideração, alguma outra pergunta? Ninguém mais? Eu gostaria de fazer uma consideração. Nós estamos hoje, enquanto vereadores, vereadora, representando a Câmara Municipal de São Carlos, mas acredito que mais do que isso. A Câmara Municipal, através de 21 vereadores, representa a nossa população, a nossa comunidade. Todos que estão aqui ocupando alguma função, estão aqui prestando serviço à população e, para nós, em nome da cidade de São Carlos, é uma satisfação muito grande que São Carlos tenha o Centro de Valorização da Vida, o Programa de Prevenção do Suicídio, de apoio emocional às pessoas do CVV em São Carlos. Nós queremos, inclusive, em nome da cidade de São Carlos, fazer uma referência a todos os voluntários que na primeira ou nesta segunda etapa, nesses últimos 10 anos, estejam se dedicando, colocando o seu tempo, muitas vezes, à disposição da população de forma voluntária, ouvindo as pessoas com atenção, resguardando o sigilo, como muito bem foi dito, a importância aqui em São Carlos. E, para nós, é um agradecimento que nós fazemos. Quantos e quantos voluntários dedicados nesses anos todos do CVV em São Carlos, anonimamente, voluntariamente, se dispondo a ouvir um desabafo, a ouvir às vezes um choro, a ouvir às vezes uma palavra, poder ouvir com atenção como um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga. Isso é de uma importância enorme para a cidade de São Carlos. Eu acredito, inclusive, que a Câmara Municipal de São Carlos agradece a iniciativa do CVV de trazer a esta casa, numa audiência pública da Câmara Municipal, esse tema. Porque falamos tanto em meio ambiente, temos trabalhado representantes, a Laíde tem um trabalho longo na área da questão do apoio aos animais, Roselei com um trabalho sempre voltado na área da educação, o Rodson na área social, o PEN, e tantos vereadores que atuam cada um no seu setor, mas o ser humano, todas as formas de vida. No Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estarmos olhando para as nossas relações pessoais. Então, é um momento diferente, acredito eu, na Câmara Municipal de São Carlos. Agradecemos profundamente a iniciativa do CVV, Adão, em seu nome, a todos os voluntários do CVV, de trazer a esta casa este debate, esta apresentação, esta possibilidade de pensarmos o meio ambiente no enfoque da relação social entre as pessoas e com as demais formas de vida também. Gostaria de agradecer imensamente a presença da professora Marta Julião, que além de professora é jornalista também. É uma iniciativa que nos comove, a preocupação com a formação dos jovens na educação, na sala de aula, trazendo os jovens a participar conosco, que estejam sempre atentos à vida pública, à vida de nossa cidade, e nos cobrando para que a gente acerte cada vez mais, que a gente faça um trabalho cada vez melhor. E um agradecimento todo especial à Luísa. A Luísa, que iniciou o seu trabalho no CVV aqui em São Carlos, num determinado momento, como ela muito bem disse, desenvolveu esse trabalho muito além de São Carlos, hoje além do próprio Brasil e em outros países,
fazendo um trabalho voluntário extremamente importante, para que todos os demais voluntários, inclusive, tenham cada vez melhores condições de atendimento, e se desloca da sua cidade, do Rio de Janeiro, vem a São Carlos com tanto carinho, com tanta dedicação, nos brindar com as suas palavras, com a sua palestra e com o carinho que você sempre teve por São Carlos e pelo posto do CVV de São Carlos. Gostaria de agradecer imensamente, Luísa, essa disponibilidade sua e trazer uma palestra tão importante para a nossa comunidade, para a nossa população. Eu gostaria de passar a Luísa para que faça suas considerações finais, Luísa, antes que eu faça posteriormente o encerramento da nossa audiência pública. Eu gostaria de agradecer a todos vocês a presença, o carinho que eu senti de todos vocês. Como eu disse, eu gosto de olhar para todos enquanto eu falo. Eu percebi uma vibração muito boa, de muito carinho. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, não é? E dizer que em qualquer momento que vocês precisarem podem contar comigo. Eu já disse que eu tenho um carinho muito grande pela cidade de São Carlos, pelo posto do CVV, enfim, por todos. E hoje foi um dia muito gratificante para mim, né, de estar voltando aqui, revendo tantos amigos, tantas pessoas queridas. E isso para mim é muito bom, muito gratificante. É algo especial. Então eu agradeço a todos vocês por tudo isso, né? E realmente o CVV faz parte da minha vida. E o CVV sempre me ajudou muito, né? E é por isso que eu realmente luto por esse trabalho. E quero sempre continuar trabalhando nessa área e procurando realmente ser uma pessoa melhor para melhor acolher aquele que nos procura. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. O CVV de São Carlos, através de seus voluntários, farão entrega de uma lembrança à nossa palestrante de hoje. Foi solicitado, então, neste momento, que possa ser entregue esta singela lembrança da sua passagem hoje por São Carlos, que retorne outras vezes. Agora que você deu a deixa, nós vamos estar buscando muito mais a sua vinda, embora eu sei que é tão difícil sair do teu trabalho na sua cidade. Adão, em nome do CVV de São Carlos, presidente da Sociedade Samaritanos, faz a entrega de um mimo à nossa companheira Luísa neste momento. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje, não só dos vereadores, de cada pessoa que pôde participar conosco. Para nós é uma motivação muito grande trazer para a Câmara Municipal os temas que são significativos, importantes para a nossa cidade, que nós gostaríamos que pudesse, de alguma forma, refletir no dia a dia de cada um de nós, sempre em melhoria da vida em comum. Para nós é uma emoção estarmos hoje aqui com vocês, recebendo esta palestra da Luísa, em nome da valorização da vida, do meio ambiente, coisas tão significativas, tão importantes, para que todos possamos buscar e viver cada vez mais em harmonia. Agradecer também todo o trabalho, a dedicação dos companheiros Emílio e Wagner Araújo, que nos acompanham, nos auxiliam, dão todo o apoio para que os nossos trabalhos possam transcorrer da melhor maneira possível. Em seus nomes, agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, o pessoal das assessorias de vereadores, que também têm trabalhado de forma importante, significativa, sem medir esforços, sem ver horários, para que a gente realmente possa desenvolver o melhor trabalho. Gostaria de agradecer a assistência de todas as pessoas de São Carlos. Repetir mais uma vez, telefone do CVV em São Carlos, 3361-4111, das 19 às 22 horas. E neste mês haverá um curso
para novos voluntários. Importante que a cidade de São Carlos compareça com mais pessoas, que esse trabalho possa crescer e expandir, em vez de funcionar só à noite, possa voltar a funcionar 24 horas por dia, porque nós sabemos que os momentos difíceis não escolhem hora, pode acontecer a qualquer momento do dia. Então, contem sempre com a nossa disponibilidade da Câmara Municipal, agradecer a presença da vereadora Laide Simões, vereador Roselei, vereador Rodson. O vereador Rodson justificou a necessidade dele sair, ele tinha hoje um compromisso em família, importante inclusive, e ficou até o momento que deu. Agradeço muito ele ter estado conosco e damos por encerrada então essa nossa audiência pública de hoje, comunicando e convidando a todos que no dia de amanhã, ainda em continuação à Semana do Meio Ambiente, nós teremos uma outra audiência pública no mesmo horário, 19h30, neste plenário da Câmara Municipal. Nós teremos a palestra da Sabrina Mieco Viana e a presença do professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, que é da Exalc de Piracicaba. Estarão amanhã à noite fazendo uma palestra sobre arborização de São Carlos. É um tema importante na questão do meio ambiente. A Sabrina desenvolveu todo o trabalho dela de mestrado, doutorado na cidade de São Carlos. É o levantamento mais recente feito em São Carlos sobre como está a arborização da nossa cidade, e o seu orientador de doutorado, o professor Demóstenes, virá de Piracicaba, farão uma palestra, uma exposição, onde nós pretendemos inclusive debater algumas propostas para melhorarmos a arborização da cidade de São Carlos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que estejam todos muito bem no retorno às suas residências. Muito obrigado.